No vídeo de hoje vamos falar sobre um assunto que certamente já enfiaram minhoca na sua cabeça na internet. Afinal de contas, o diabético pode tomar leite? Leite tem açúcar? Leite engorda? Leite é inflamatório? Vamos aprender sobre tudo que interessa na prática sobre leite? Eu sei que esse assunto te interessa, essa dúvida já passou na sua cabeça. Essa é a minha opinião, a minha visão sobre leite. Vamos lá? Começamos logo depois da vinheta. Fala pessoal, saudações metabólicas. Um recado rápido que te interessa, hein? Presta atenção. Temos data marcada para o próximo evento da Escola do Diabetes. Em poucas semanas vai acontecer a imersão em diabetes tipo 2. Um curso intensivão preparatório de 3 dias para falar tudo o que você precisa saber sobre o tratamento do diabetes. Especialmente para você iniciante que está aí se encontrando nessa história, essa imersão é feita para você. Num espaço de tempo muito curto, em 3 dias, a gente vai falar sobre um monte de coisas. As mais importantes que eu considero para se alcançar um bom resultado. Os detalhes estão na descrição desse vídeo, eu sugiro que você corra lá para ver, combinado? Vamos voltar para o assunto do leite aqui, ó. Leite é um dos assuntos mais polêmicos da internet. Todo mundo tem uma opinião sobre leite. Leite inflama, leite isso, leite aquilo, leite pode, leite não pode. Vamos realmente aprender a olhar para o leite e ver o que tem de tão perigoso ou de tão interessante assim? Como sempre, a gente vai falar uma visão muito prática dessa história, então fica até o final que você não perde por esperar. Meu nome é Guilherme Marquezini, eu sou médico endocrinologista e o meu objetivo aqui na internet, nesse canal, é falar sobre a reversão do diabetes tipo 2, coisa que você provavelmente nem sabia que existia. Nesse canal a gente fala sobre tudo o que você pode fazer aí na sua casa para ajudar no melhor resultado possível para o seu diabetes, com o mínimo de remédio. Não só você ganha em saúde, meu amigo, mas você vai botar vários reais no bolso, economizando na farmácia. Talvez isso te interesse, hein? Eu, se fosse você, já se inscrevia no canal. Mas hoje o assunto é leite. Vamos falar desse negócio? Aliás, de brinde, vamos falar sobre vários laticínios também. O que é cada um desses, iogurte, vários tipos de queijo, para você perceber a diferença e ver se é para você ou não. Mas sem acreditar piamente na opinião de ninguém, nem na minha, tá? Você vai responder essas perguntas com as suas próprias pernas. Tá pronto para aprender a pensar? Primeiro de tudo, leite é um daqueles alimentos muito tradicionais. A gente tem relatos do uso do leite nutricionalmente, né? Desde os povos pré-históricos. E faz todo sentido isso, né? Assim que a gente começou a se aproximar dos animais, imagina o homem das cavernas que começou a domesticar os primeiros lobos, que foram os tataravós desse poodlezinho que tá aí do seu lado. Certamente o pessoal começou a perceber que as lobas tinham leite, que não era inteligente simplesmente jogar fora aquele negócio. Se ela produzia leite para os lobinhos, eles podiam aproveitar um pouquinho também. E isso aconteceu com todos os outros animais que foram domesticados. Até hoje você tem por aí não só leite de vaca, iogurte e queijos, mas você tem de búfalo, mas você tem de cabra, você tem de porca, você tem de tudo quanto é mamífero. E o leite sempre foi tido como um alimento completo, misto, porque ele tem quantidades muito parecidas dos 3 macronutrientes. Tem uma quantidade relativamente alta de proteínas, tem uma quantidade relativamente alta de açúcares e também de gorduras. Então tem um pouquinho de cada, além de uma lista gigante dos micronutrientes, as famosas vitaminas e sais minerais. Além do cálcio, que é muito famoso, mas também do fósforo, tem magnésio, tem potássio, tem vitamina A, vitamina do complexo B, tem um monte de coisa no leite. Então, especialmente naquele tempo que o pessoal não tinha frescura para se alimentar, não tinha tanta escolha assim, você sabe do que eu tô falando, porque você passou por isso. As pessoas não perdoavam, não. Se tivesse leite, tava com fome, você pode saber que você ia tomar leite sem conversa. Hoje é que a gente é muito chique, fica querendo encontrar a melhor dieta possível, o melhor alimento. Não basta comer qualquer coisa, tem que comer o melhor. E é tanta escolha que a gente se perde. E é por isso que tem tanto vídeo falando tanta coisa sobre leite. Entre todas as características que a gente pode comentar, a principal é o seguinte: a natureza desenvolveu o leite para ser capaz de ser consumido em grande quantidade e dobrar o tamanho de um filhote ao longo do primeiro ano de vida. É isso que acontece com o leite materno e humano. O garoto nasce com 4 quilos de peso e chega no primeiro aniversário com 10, praticamente tomando leite exclusivamente. E tomando leite em enorme quantidade. Já viu o neném mamando? Ele vai mamar até acabar o leite ou até regurgitar de tão cheio que ele tá. Poucos alimentos permitem que a gente faça isso. É desconfortável, mas o leite tem essa capacidade. Mas trazendo o assunto de volta para o diabético, afinal de contas, é bom ou é ruim que o diabético consuma leite? E a pergunta, pessoal, sempre começa pela aquela palavrinha-chave, aquela palavrinha mágica. Você quer tomar leite, né? Quanto?
quanto é fundamental. Uma coisa é o camarada que quer acordar e tomar uma xicrinha de café com leite. Salvo situações bastante especiais, provavelmente isso não vai causar a menor repercussão no diabetes de ninguém, nem na saúde de ninguém, na inflamação de ninguém. Outra coisa é quando a pessoa começa a abusar do leite e usar como substituto de refeições. Tá cheio de bezerrão por aí, entendeu? Que fica trocando comida por leite com bolachinha, leite com coisinha. Quem aqui já não jantou um mingauzinho de leite com aveia, leite com qualquer bobagem dessa? Isso não é comida. E você perdeu muito nutricionalmente porque, embora o leite seja muito rico, ele está em pequena quantidade. Não é o suficiente para chamar de refeição completa. E vamos combinar, né? O açúcar é o menor dos seus problemas. Aliás, o próprio açúcar do leite precisa ser comentado. A famosa lactose está super na moda hoje em dia. Lactose, pessoal, é um açúcar exclusivo do leite, praticamente. É um açúcar composto por duas metades, na verdade. Uma é a glicose, aquela famosa do diabético, que tem bastante no amido, e a outra metade é um açúcar simples chamado galactose. Quando eles estão juntos, coladinhos, aí é lactose. Quando eles são galactose e glicose, sabe o que acontece? Aí eles viram uma mentira. A indústria alimentícia usa substâncias para separar os dois pedacinhos da lactose. Adivinha o que eles falam? Que como está quebrado, não é lactose mais. Agora é glicose e galactose. E aí ele coloca uma etiquetona na sua frente e fala assim, produto zero lactose. E um monte de gente, a maioria das pessoas, vai ler isso e entender que é um produto sem açúcares. Não, não é. Eles estão mentindo para você. Tem açúcar sim. Não tem o açúcar original do leite, mas ele já foi pré-digerido, ele foi quebrado quimicamente, artificialmente. Mas pode reparar como os açúcares estão lá. E dá para ver isso porque o leite é doce. Ele é mais doce do que o leite normal. A lactose não é um açúcar muito doce, mas a glicose é. Então você pega esses produtos, quaisquer que sejam, eles têm um sabor diferente, mais adocicado do que o original. Tem açúcar lá sim. Eles abusam da sua inocência com um joguinho bem sacana de palavras, entendeu? Para dar a impressão de que é um produto melhor, porque eles sabem que vocês estão preocupados com o açúcar e com a lactose, etc e tal, mas ninguém tirou nada do leite, tá tudo lá. Fiquem espertos. Agora, tem açúcar lá? Tem. Vamos ver quanto? Aqui a gente vai usar aqueles aplicativos contadores de calorias diários alimentares, onde você coloca o alimento que você quer, escolhe a quantidade que você quer consumir e ele já te fala tudo o que tem lá dentro. Eu tô usando aqui hoje o Fat Secret, mas tem literalmente 1000 outros na internet, tá? Tudo de graça. Um copo de 200 ml de leite integral, ele também tem 6 gramas de proteína e 6 gramas de gorduras. Lembra que eu falei que era um alimento misto, um alimento todo misturadão? Quantidades muito parecidas dos três. Esse leite vai fazer bem ou vai fazer mal para o diabético? Depende de um monte de coisas. Primeira coisa que precisa acontecer é que lactose é um açúcar maior do que é capaz de ser absorvido no seu intestino. Você vai ter que quebrar, igual a indústria faz artificialmente, você vai ter que fazer naturalmente no seu intestino. Uma enzima vai separar os dois açúcares. Essa enzima é chamada lactase e quem tem intolerância à lactose não fabrica essa enzima direito. E aí o que acontece? A lactose fica no intestino, você não vai aproveitar. Esse açúcar não vai para dentro do seu sangue, você não consegue absorver, mas as bactérias vão comer tudinho, vão fermentar, fermentação gera gases, e aí a pessoa distende a barriga, tem cólica, tem flatulência, entendeu? E até diarreia. Essa é a famosa intolerância à lactose, a pessoa que não consegue digerir de uma forma normal aquele alimento. Então, se para você o leite causa tudo isso, e lembra, depende da quantidade, tá? Consumir uma dose pequena de leite é uma coisa, tomar 1 litrão é outra coisa bem diferente. Cada um vai tolerar uma certa quantidade. Se você toma leite e não tem gases, não tem distensão, não tem diarreia, então o leite faz bem para você. O açúcar vai parar no seu sangue e depende do que mais você comeu. Depende se tem espaço na sua banheira para receber esse açuquinho. Mas é pouco, né? É pouco, tá junto de gordura, tá junto de proteína. O índice glicêmico tende a ser pequeno, a curva é achatada. Não é um alimento dos piores, tá? Em geral, não é isso que causa grandes pioras no diabetes das pessoas. Mas você vai ter que descobrir isso aí fazendo as suas fitinhas após tomar leite. Repara que aqui eu tô falando do leite integral, que eu acho mais interessante para o diabético justamente por ter gordura. A gordura reduz o índice glicêmico do leite, então ele vai ser absorvido mais lentamente, porque é mais gordinho. Nem é tanto assim, mas enfim, eu sei que você foi orientado a vida toda a tomar leite desnatado, o famoso leite ruim. Leite ruim, né? Leite aguado. O que tá? Você tira toda a gordura do leite e nos 200 ml de leite agora você tem a mesma quantidade de açúcar, a mesma quantidade de proteínas, só não tem gordura. E isso tem menos calorias. Mas é tão pouquinho as calorias, e calorias não é essa história completa. Eu considero
considero uma solução pior. Ah, mas tem gordura saturada. Tá cheio de gordura saturada em tudo que você come. A gente tá careca de saber que gordura saturada não vai afetar seu colesterol e não é só o colesterol que vai te infartar. Essa teoria já caiu por terra, faz tempo, aliás, tá? Então pode ficar sossegado que essa gordurinha de um golinho de leite não vai infartar ninguém. Fica tranquilo, se você gosta de leite, se é importante pro seu café da manhã, fica à vontade. Agora, aí você tem os subprodutos, né, derivados do leite, os laticínios. Tudo começa com a coagulação das proteínas do leite. Já viu como é que faz queijo? Você pega o leite, deixa quentinho, bota lá ou uma sementinha ou bota vinagre, o bichinho, você coalha o leite instantaneamente, dali pode sair queijo. Se você colocar uma sementinha, sai iogurte e por aí vai. Muda um pouquinho o processo, mas é muito, muito semelhante. Quando você faz iogurte, quando você faz queijo, concorda que você separa o soro do leite? Sabe como é que chama soro do leite em inglês? Whey, aquele do whey protein, é a proteína do soro do leite, que o pessoal pega o líquido e transforma em pó. E aí vende a preço do olho da cara como suplemento alimentar para vocês. Repara que a proteína do soro do leite ainda tem um restinho de açúcar, mas a gordura dá para separar mais fácil, é nata, né? Dá para tirar fácil, então tem muito pouca gordura. E depois você ainda pode isolar a proteína do soro do leite e aí você tem o whey isolado. Fica mais caro, é outro processo. Você retira mais um pedacinho da lactose que pode ter ainda no pó. E tá aí explicado de onde vem o whey. O interessante é que pouco tempo atrás, coisa de 30 anos atrás, o soro do leite era refúgio, era jogado no rio, não tinha o que fazer com esse negócio. Até que alguém descobriu que marombeiro gosta dessas coisas e que dava para vender em pó. E virou a estrela de uma indústria bilionária de suplementos. Curioso, né? Muito bem, se você talhar o leite, separar a parte sólida do soro, você vai ter ali, basicamente, uma bolinha de um queijo fresco. Com pequenas diferenças, aquilo pode virar ricota, aquilo pode virar mussarela, aquilo pode virar esses queijos branquinhos mais aguadinhos, entendeu? Vamos ver os números aqui. 100 gramas de ricota, que é um queijo desses, bem fresquinho ainda, tem menos açúcar do que um copo de leite e tem praticamente partes iguais de proteína e de gordura. Continua sendo um alimento misto, porém com menos açúcar do que o original. Uma parte daquele soro leva a lactose. Quando você pega a ricota e espreme um pouquinho mais, ela praticamente vira mussarela. A mussarela tem, como você espremeu um pouco mais, enxugou um pouco mais, e menos água, na água sai o açúcar, então a mussarela tem menos lactose ainda e um teor maior de proteínas, justamente porque vai concentrando as proteínas e principalmente as gorduras, é que os queijos amarelos foram mal falados durante tanto tempo, você lembra disso, né? Então a gordura seria perigosíssima para isso, para aquilo, etc. Tal. Você vai lembrar dessa história, mas, de novo, eu não dou muita moral para isso, não é daí que a gente infarta. Ele vai ficando mais amarelado, mais duro e mais gordo. Tudo que tinha lá vai concentrando, que é exatamente o processo de você praticamente, né, desidratar o queijo. Qual que é a próxima etapa na mussarela? Você deixar ele descansar bastante tempo, ele vira parmesão. O que é isso? Eu acabei de falar. Um queijo ainda mais concentrado. 100 gramas de parmesão tem restos de lactose, muito, muito pouco. Duvido. É muito difícil que um queijo duro desse cause gases e coisas em alguém, a não ser que você coma 2 caminhões de queijo, entendeu? É muito difícil, não tem açúcar suficiente, mas o teor de proteína chega a 35%. Só que, fica esperto, porque tem muita gordura junto. A galera fala que alimentos que não tem açúcar, é impossível de engordar uma pessoa. Eu sou prova do contrário. Eu já engordei muito às custas de parmesão. Porque eu adoro, é uma delícia. Você compra de rodela grande assim, vai beliscando, beliscando, beliscando. Quando você vê, você está comendo 1 quilo por semana e adivinha para onde vai. Fiquem espertos com queijinhos, castanhas, essas coisas. É tudo low carb, mas em quantidade eles engordam sim. E aí tem mais lendas urbanas na internet, né? Repara que a gente já falou do tipo de açúcar, de carboidratos que tem no leite, que vai reduzindo à medida em que você processa o leite. Que você faz o queijo e começa o processo de cura desses queijos. As gorduras não são vilãs. E o teor delas vai aumentando à medida em que você tira a água. Simplesmente concentra, né, ao longo desse processo. E as proteínas você ainda pode dividir em whey, que resumidamente está na parte líquida, e em caseína, que é uma proteína mais grosseirona, que fica na parte sólida. Então, quando você come queijo, você está consumindo fonte de proteínas, principalmente caseína. Tem descrito alguns tipos de problema de algumas pessoas, muito poucas, com a caseína especificamente. Mas não fica vendo coisa onde não tem. Presta atenção no que acontece quando você
come queijo e vê se inflama, se é isso, se é tão ruim assim. Tudo isso, pessoal, muito mais por dois fatores principais. Tem sim a parte nutricional, é aquela história de ser uma das principais fontes de cálcio, de fósforo e de outros elementos, mas também tem a parte gastronômica, né? Queijo é uma delícia. Queijo fica ótimo por cima do seu ovinho. Queijo é um tempero para quase tudo. Até salada fica bom com queijo por cima. Tô brincando, tô pegando no pé dos saladeiros. Então, moral da história, tudo vai depender da sua análise. Pode tomar leite de manhã? Faz a fita pra você ver. Tem muito pouco açúcar e é um açúcar de baixo índice glicêmico. Leite é inflamatório? Eu, sinceramente, o único problema que eu vejo com leite é intolerância à lactose. E ainda assim, tem uns casos que eu suspeito que nem seja tanta lactose assim. Mas é uma coisa que você vai ter que testar. Se você sentir que toma leite e empipoca, e faz, e acontece, dá dor articular, então, beleza. Infelizmente, você não pode tomar leite, talvez você não deva comer queijo. Mas isso ninguém pode generalizar pela internet. Ninguém pode prever como o seu corpo vai reagir. E tem grandes chances de que ele vai reagir super bem. Beleza? Pessoal, lembrando para vocês que chegaram até o final, em poucas semanas vamos ter a nossa imersão em diabetes tipo 2. Em 3 dias, um caminhão de conteúdo explicando a base do que é o diabetes e como tratar esse negócio do jeito certo. Tudo de graça aqui no YouTube, você precisa se inscrever. O link está na descrição desse vídeo, combinado? A gente vai falar mais sobre isso, eu volto a falar para vocês mais sobre isso. Fica ligado que eu explico com mais detalhes. Espero que você tenha gostado do conteúdo, deixa suas dúvidas nos comentários. Eu quero fazer uma pesquisa. Leite faz mal para você? E queijo? Queijo é mais difícil ainda, hein? Você se dá bem com queijo? Conta pra mim nos comentários. Toda semana, 2 a 3 vídeos novos. Considere se inscrever, considere apoiar o canal se tornando membro. Eu espero você daqui a pouquinho no próximo. Até lá, um abraço.